No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, nós temos procurado fazer aqui uma sequência de ministrações nesses dias, que tem a ver com o período histórico que estamos vivendo. Domingo retrasado, o pastor Jefferson falou sobre a ascensão de Jesus. Neste domingo, nós recebemos algumas mensagens sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a continuidade da igreja. Essa igreja que nasce sob o impacto do Espírito, mas que, por ser empoderada pelo Espírito, apresenta características muito próprias, muito únicas de pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Você pode ter sido batizado no Espírito Santo e todos e todas, que se converteram, que se renderam a Jesus, já foram batizados no Espírito Santo. Você pode não falar em língua, você pode não ter revelação, você pode não profetizar. Batismo com o Espírito Santo não é dom, batismo é selo. Isso significa batismo. O Espírito Santo carimbando o teu coração com a salvação, morando na tua vida, isso é garantia, ele é o penhor, isso é batismo com o Espírito. Agora, você pode ser batizado no Espírito e não ter esse ou aquele dom. Você pode ser batizado no Espírito e não estar pleno, e não dar total vazão. E aí a gente oferece uma resistência tola, porque Deus quer nos usar em plenitude. Então hoje nós vamos falar sobre essas marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Alguém que transborda do Espírito Santo. Como é a vida dessa pessoa? Como foi a vida da igreja primitiva, dos apóstolos, esses homens e mulheres, após o Pentecostes? E aí, este texto mostra praticamente uma das primeiras cenas pós-Pentecostes. Atos capítulo 3. Olha aí. Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Você já pensou em fazer uma campanha aqui visando o seu crescimento espiritual? Nós já pensamos em estabelecer um pacto de 7 semanas com Deus, não para pedir coisas, mas para ganhar profundidade nele? Eu tenho certeza que vários de nós já fizemos isso. Mas também é fato que grande parte dos motivos que levam pessoas para as igrejas, para os cultos de libertação e de campanha, estão relacionados esses motivos
as necessidades que mais gritam no coração dessas pessoas. Não tem pessoas que fazem campanhas para o emprego, fazem campanhas para a restauração do casamento, fazem campanhas pela restauração financeira, pela saúde emocional, e isso é correto, isso é legítimo, mas há necessidades que vêm antes dessas. A necessidade de Deus, de ter mais de Deus, de ganhar intimidade com o Espírito Santo, deveria ser a mais gritante, desesperadora dentro de nós. Você já percebeu como a gente amanhece e a gente vislumbra uma série de necessidades, mas nem sempre a gente para e diz: Senhor, hoje o que eu mais preciso é da Tua presença, eu tenho tanta coisa para fazer, por isso eu quero investir tempo antes de encarar as pessoas, eu venho para essa audiência com o Senhor, para contemplar a Tua face, porque eu sei, meu Deus, que o Teu propósito para a minha vida é que o caráter de Cristo seja gerado em mim, eu quero isso. Então, é fato que quando nós olhamos esses primeiros passos da igreja primitiva, sobretudo de João e de Pedro, nós vemos esse contexto. Talvez ao ler esse texto você viu milagre. Quem viu milagre lendo esse texto aqui? Levanta a mão. Todos nós. Mas o contexto dessa cena, quando Pedro levantou pelo poder do nome de Jesus esse coxo, é muito mais importante que o milagre em si. Porque é o contexto de uma vida que acaba trazendo essa consequência poderosa dos carismas e dos milagres. E é para esse contexto, para essa cena, que eu quero que vocês olhem nessa noite. Como era a vida de Pedro, como era a vida de João, como era a vida da própria igreja primitiva. Em primeiro lugar, esses irmãos, eles viviam a bênção de estarem alinhados com o propósito de Deus. Vidas repletas do Espírito Santo, elas estão perfeitamente alinhadas com o propósito de Deus. O capítulo 2 termina com uma expressão linda. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto eles perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja, a igreja primitiva não estava em busca de milagres. A rotina, a agenda dessa igreja era uma agenda de quem estava alinhada com o propósito, em obediência plena ao Senhor. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles então estavam ali nessa condição de obediência. E obedecer ao Senhor naquele contexto, e hoje não é diferente, tem a ver com investir tempo de qualidade no relacionamento com Deus, investir na comunhão com as pessoas. Essa igreja tinha tudo em comum. Ninguém se julgava proprietário de nada. Enquanto isso acontecia, enquanto eles cumpriam o dever de casa, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está cumprindo o dever de casa? Antes de querer coisas mirabolantes, você está fazendo o dever de casa, irmão? Sabe aquele básico? Leitura da Bíblia, meditação na palavra, oração, jejum, está congregando com os irmãos, está investindo no reino de Deus. Isso estava acontecendo, por isso o capítulo termina dizendo: enquanto a igreja vivia isso,
Enquanto aqueles irmãos faziam o que deveriam fazer, o Senhor fazia aquilo que eles não poderiam fazer. A vida alinhada com o propósito de Deus, ela pressupõe alguém que sabe quem é, para que veio. Essa pessoa está fazendo a coisa certa, porque está cumprindo a vocação que recebeu. Se vê do jeito certo, está com pessoas certas. Estar alinhado com o propósito, irmão, é você ter na sua vida tudo no lugar. Não adianta você fazer a cirurgia plástica se você não se alinhar com o propósito de Deus. Vai continuar tudo fora do lugar. Nós temos dito aqui que o Shalom de Deus representa essa condição de plenitude. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Comece hoje, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a pôr ordem na sua vida. E comece por aquilo que é mais fácil. Se o negócio está aquele balaio de gato, está aquele vucu-vucu que você não está entendendo o que está acontecendo, peça ao Espírito Santo que te devolva o fio da meada. E aí ele vai dizer: filho, é por aqui, ó, eu estou te dando o fio da meada de novo. Então começa por aqui a desenrolar esse novelo aí que virou a tua vida. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é essa vida que está no prumo de Deus. Ela está afinada no diapasão de Deus. Isso acontecia com esses irmãos. E aí o capítulo 3, ele começa mostrando uma rotina que está totalmente alinhada com o propósito. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: o que você vê na sua rotina? Pergunta para ela. O que você enxerga na sua rotina? O que a sua rotina tem a revelar a você? Porque o capítulo 3, ele começa dizendo o seguinte: Pedro e João subiam ao templo, e eles subiram ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Ou seja, veja, eles estavam no lugar certo, porque Deus os queria em Jerusalém, naquele momento. E no lugar certo, eles estavam fazendo a coisa certa. O quê? Orando. Buscando um lugar de oração. Buscando um lugar para o cultivo dessa intimidade com Deus. Então, vale a pena nós olharmos para esse contexto. Esse milagre não aconteceu do nada. A autoridade desses homens não estava sobre eles por conta de títulos que eles tinham, mas por conta de um contexto de vida. E as suas vidas estavam plenamente alinhadas com o propósito de Deus. Meu amado, tudo vai cooperar para a glória de Deus e para o seu bem se você estiver no centro do propósito de Deus. Quando nós estamos no centro do propósito de Deus, motivação correta, vida correta, pessoas corretas do nosso lado. Você tem coragem de orar hoje para que o Senhor faça isso? Sonde as motivações do seu coração, para que o Senhor, se necessário for, afaste pessoas de você, ou aproxime pessoas de você. Essa palavra, ela é providencial para a nossa vida. Lembre-se que é nesse contexto do propósito que os milagres acontecem, que as conexões que nós não podemos estabelecer chegam até nós. Não se preocupe, meu irmão, o milagre vai te alcançar. Não gaste energia buscando milagres, gaste energia procurando alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Esse tem que ser o nosso foco, porque o resto é resto. O resto é resto. Porque às vezes, nós, não é você, nós fazemos campanhas
só buscando o que é periférico, aí Deus vai retendo a mão mesmo. Mas peraí, por que você está buscando isso? Porque é urgência para você? Tá. E o que é importante para mim? Você vai começar a buscar quando? Quando é que você vai colocar nesse papel o que é importante para mim, não só aquilo que é urgência para você? Eu sei, meu irmão, não é só você, essa palavra não é para trazer culpa. Eu sei que o boleto chega, eu sei que o telefonema vem, eu sei que o diagnóstico também incomoda, eu sei que a perseguição é algo que, de fato, rouba a nossa paz em alguns momentos, todos nós sabemos disso. Mas até que ponto todas essas necessidades têm que vir antes das importâncias de Deus para a nossa vida? E às vezes, a gente não está encontrando qual é a raiz do problema. O que a gente tem que combater? O que a gente tem que colocar em oração? Eu quero um namorado novo, eu quero uma namorada nova, mas a vida está nova? Então eu não tenho que orar pedindo um novo companheiro, eu tenho que orar dizendo: Senhor, me faz uma nova pessoa, porque se eu encontrar alguém, sendo essa pessoa que eu sempre fui, vai ser a mesma desgraça que sempre foi. Vai só trocar de endereço, troca de perfume. E tem algumas coisas que brilham no início do relacionamento, mas daqui a pouco está a mesma miséria, porque o que tinha que ser tratado não foi tratado. Entende? Então, hoje é uma noite para você dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não estou dizendo para você rasgar esse cartão que você tem na sua Bíblia não, tá? Porque eu tenho certeza que todos aqui colocaram objetivos legítimos. Mas pense, é só para você pensar e talvez rever. O que está vindo em primeiro lugar na lista aí? O alinhamento com o propósito precisa ser o foco nosso de cada dia e a permanência no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro do propósito, irmãos, nós também enfrentamos lutas, nós também temos os perrengues, mas não nos falta a paz, a lucidez para tomar as decisões, a força, o ânimo, o vigor para seguir em frente, a visão ajustada na terra da promessa e não na frieza das circunstâncias. Olha que bênção é poder ter uma vida alinhada com o propósito de Deus. Tudo começou a acontecer, por quê? Porque possivelmente houve um movimento de alinhamento com o propósito de Deus. Então, nessa noite nós vamos pedir isso ao Senhor. É fato, irmãos, que Pedro e João enfrentaram oposições aqui dos religiosos. O texto nos afirma no capítulo 4, da intenção maldosa daqueles sacerdotes. E de fato, Pedro e João acabaram sendo presos ali em Jerusalém, por conta da pregação. Mas havia paz, havia ousadia, havia autoridade, porque havia propósito. A igreja cresce, meu irmão, quando ela sofre. A vida que sofre, cresce. Eu posso até dizer que sem sofrimento não existe crescimento. Não existe crescimento sem sofrimento. Então, de alguma forma, quem quer crescer, está dizendo assim: tudo bem se precisar sofrer. Mas o importante é que o Senhor cresça em mim. O importante é que eu atinja o alvo.
Amados, há uma segunda marca aqui, uma segunda evidência dessa vida cheia do Espírito Santo, além desse alinhamento com o propósito de Deus. Essas vidas cheias do Espírito Santo, elas vivem a plenitude da suficiência de Cristo. Elas acreditam na suficiência de Cristo. Aqueles que são encontrados por Cristo, só estes encontram não só o propósito, mas a plenitude, a graça, o sentido, o significado, a suficiência, a satisfação da vida. Foi exatamente por ter vivido essa experiência que Pedro declarou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho me é suficiente. Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho um Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, a minha vida está plenamente segura nele. Por isso é que ele teve a ousadia de dizer para aquele paralítico: olha para mim, olha para nós aqui, enxergue aquilo que nós temos para te dar, que vai além de uma esmola. Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos? O nome de Jesus, este nós te entregamos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O que marca a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, é esta fé que não depende de muletas espirituais, não depende de mandingas gospel, não depende de amuletos, não depende de meninices, de criancices espirituais. É uma fé que está firmada tão somente em Cristo, e que espera em Cristo o tempo que for necessário, uma fé que leva a pessoa a cada dia a um compromisso mais intenso com o Senhor. Pedro, ele declarou essa suficiência de Cristo e da salvação em Cristo na pregação dele. Depois leiam aí, a partir do verso 11 até o final do capítulo 3, vocês vão ver que pregação poderosa Pedro entregou para aquelas pessoas, falando claramente: olha, para que a vida de vocês tenha paz, seja livre do inferno, vocês precisam do Cristo ressuscitado. Aliás, vocês só precisam disso. É um desafio, irmãos, falar sobre a exclusividade da fé em Cristo, a suficiência em Cristo na sociedade de hoje. Porque muitos sequer se despertaram para Deus. Hoje, preparando essa mensagem, lendo um livro do Atmani, sobre o sentido da vida, pude perceber que isso não é novo, né? O Atmani escreveu isso há algumas décadas, e ele, citando o Salmo 14, verso 1, que diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele faz uma análise da sociedade do seu tempo, e que vale muito para os dias de hoje. Ele chega a dizer que essa insensatez leva o homem, leva a mulher a achar que não precisa de Deus, que Deus não existe, e se existe, talvez eu o use em alguns momentos e para alguns espaços da minha vida, mas Ele que não queira reinar sobre todas as áreas. Então, é fato que falar sobre a suficiência em Cristo Jesus é um desafio nesses dias. Nós estamos falando a uma sociedade rasa. Essas pessoas, muitas delas, vazias de tudo e cheias de nada. Por isso é que no Brasil, aquilo que não presta é idolatrado. Aquilo que não presta tem vez, tem voz, tem ibope. Por quê? Porque pessoas vazias se contentam com qualquer coisa. Gente que não tem sentido
propósito, significado, plenitude na vida, se contenta com qualquer diagnóstico, com qualquer palavra, e de fato acaba se conformando com essa realidade de não saber quem é, porque hoje não saber quem é o mais natural e é uma das maiores verdades pregadas. Você pode ser quem você quer, quem você sente que é, quem você acha que é. Então, veja como é difícil, mas não impossível, essa missão. A suficiência de Jesus era mostrada na vida desses homens, mas também era mostrada na pregação desses homens. O que eu acho lindo aqui é que aqueles para quem Cristo é suficiente, eles não precisam aparecer. Acontece um fenômeno na vida dessas pessoas que pode até parecer paradoxal, mas não é. Acontece na vida dessas pessoas que são cheias do Espírito Santo uma ascensão anônima. Eu vou repetir. Acontece uma ascensão, uma promoção anônima. Primeiro, porque não era a motivação da vida com Deus, o ascender, o crescer, o estar debaixo de holofotes. Segundo, porque acontece de uma forma tão natural que chega no colo da pessoa. Não é alvo de uma neurose. É uma ascensão que acontece porque o estilo de vida deu base para ela. E foi uma ascensão mais atraída do que buscada. Um movimento compulsório de cima para baixo e não de baixo para cima, porque esse segundo não funciona. Por isso, meu irmão, nós construímos a vida no anonimato, no secreto. No tempo a sós com Deus. E aí, de uma maneira muito positiva e natural, e até simples, você começa a perceber, sem ensoberbecer o coração, as coisas que estão acontecendo, e você diz, mas eu não estou nem buscando isso. E elas começam a chegar na sua porta, elas começam a chegar no seu colo, Deus começa a entregar essas responsabilidades, as portas começam a se abrir, portas maravilhosas que você sequer buscou, mas a prioridade estava alinhada. Era a intimidade com Deus, era o desfrute da presença de Deus, era o alinhamento com o propósito. E aí, meu irmão, quando nós entendemos isso, não tem inferno, não tem homem, não tem mulher, não tem estrutura religiosa, política, econômica, que possa impedir que você viva o sonho e o propósito de Deus para a tua vida. Então, Deus ia entregando maiores responsabilidades para os menores, para aqueles que de fato entendiam o ministério do Espírito Santo, que era o ministério do holofote. Essas pessoas não traziam a luz para elas, a glória para elas, mas quando alguém olhava para as suas vidas, então esse alguém via a Cristo. Essas pessoas apontavam para Cristo. Esse é o ministério do Espírito. Não é glorificar a si mesmo, falar de si mesmo, mas é dar glória a Cristo, é apontar a Cristo. Eu quero terminar essa palavra, chamar aqui a equipe de louvor. Daqui a pouquinho nós vamos ter um tempo de oração. Sabe qual era a exposição desses homens? Era a exposição ao perigo. Aqui diante do fronte eles não eram anônimos. Eles não transferiam a responsabilidade para ninguém. Quando o assunto era chicotada, prisão, tempestade, vento, quando era esse o assunto, eles diziam, eis-me aqui. Quando você observa a pregação de Pedro, ele diz, não sou eu não.
Vocês estão enganados, eu não fiz nada aqui. Leia depois o capítulo 4, o verso 12. Quando nós avançamos um pouco mais, no livro de Atos, no capítulo 15, verso 26, Lucas, ele se refere a esses homens, e agora a Paulo e Barnabé, como aqueles que expunham as suas vidas ao perigo e por isso mereciam o título de apóstolos. Então, essas pessoas, elas sabiam viver e sabiam morrer por Cristo, porque tinham em Cristo todo o sentido de suas vidas. Desobedecer a Cristo não fazia sentido algum para eles. Negar a fé diante de tudo aquilo que eles tinham vivido e experimentado pelo poder da sua ressurreição era algo impensado ou impensável. E a consequência, irmãos e irmãs, dessa vida com propósito, dessa vida cuja suficiência está em Cristo, é que essa pessoa gera um incômodo santo. Diga comigo, incômodo santo. O capítulo 4, ele começa falando desse incômodo. Por ocasião do Pentecostes, já houve um incômodo, porque alguns religiosos ali acharam que aqueles homens e mulheres estavam embriagados. E de fato estavam, mas pelo Espírito. Agora, esses sacerdotes, eles chegam, e o texto diz que eles chegaram ressentidos. Eles chegaram dominados por uma fúria, diz o capítulo 4. Eles chegaram para espalhar, porque alguém ali estava incomodando. Uma coisa, meu irmão, é ser inconveniente. Gente que não tem o Espírito é inconveniente. Gente que é só religiosa e que não age no Espírito, tem uma palavra inconveniente, tem uma presença inconveniente. Quando ele fala, ninguém dá ouvidos, onde ele chega, espalha a roda. Porque o povo sabe que aquilo que se fala não é vivido. Então, uma coisa é ser inconveniente, outra coisa é você incomodar. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: qual dos dois aí representa a sua realidade? Antes de serem inconvenientes, esses homens e mulheres, eles incomodavam. Eles eram inconvenientes para quem tinha uma vida dominada pelo pecado. Para esses eles eram um incômodo e eram inconvenientes. Nós precisamos pensar que essa vida cheia do Espírito Santo, ela nos capacita para de fato sermos uma voz no deserto, para andarmos na contramão, remarmos contra a maré. Se você olha para a sua vida, se nós olhamos para a nossa vida e ela está muito igual à vida das pessoas que não conhecem a Cristo, alguma coisa está errada. Ou essas pessoas são convertidas ou não estão dentro da igreja, ou nós não somos convertidos e estamos dentro da igreja. Entendeu? Porque em alguns aspectos, se não em muitos, a vida não pode ser igual. A vida comum não necessariamente é igual nos valores, nos princípios, na agenda, nos costumes, nos hábitos. Mas é fato que hoje, irmãos, virou uma verdadeira salada, né? É difícil você saber quem é, quem não é. O que nos impede de viver uma vida assim? Essa falta de um conhecimento de Deus e de intimidade com o seu Espírito.
Aqueles homens, eles podiam estar incomodados, mas eles reconheciam, como reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus. O capítulo 4, o capítulo 3 mostra isso. Aqueles homens, ao olharem para Pedro e João, reconheceram. Eles diziam: olha, nós não aceitamos essa palavra, mas não tem como negar que esses homens estiveram com Jesus. Muitas vezes nós não vivemos esse estilo de vida justamente porque nós praticamos o conformismo, o escapismo, temos uma postura politicamente correta, a gente não quer se indispor com ninguém. Na sala de uma faculdade a gente não tem a coragem de contrapor. No ambiente de trabalho todos falam e nós não falamos. Às vezes na família, até pela forma como vivemos ali, nós não nos sentimos impulsionados a dar o testemunho da verdade. E aí não é tanto falar, é mais viver. Nós temos gerado, irmãos, esse incômodo santo? Ou nós temos sido esses religiosos inconvenientes? Não se trata de acusação, não se trata de apontar o dedo, mas se trata de viver de tal modo e com um poder tão extraordinário que essa vida constrange em amor aqueles que não vivem do mesmo jeito. Sem falar nada, o comportamento acaba sendo uma referência. E em algum momento essas pessoas vão começar a procurar você. Talvez até alguns que ridicularizaram no primeiro momento. Lembre-se que vidas cheias do Espírito Santo estão conectadas com um propósito. Motivação certa, fazendo a coisa certa, tendo a visão correta de si mesmo e estando com as pessoas corretas.